Pantera. Bota um pau! Bilhetes já é barato, ainda tem que poupar em palmas. Deve ser por isso que estão a poupar. É, estão a poupar. É demasiado barato. Não vamos poupar em Mas palmas. podemos aumentar o preço. Não é? Também dá. Bem-vindos à segunda temporada do Voz é Fêmea. Espero que tenham gostado de todo o espaço e tudo aquilo que preparámos para vos receber. Disso. Desculpa só. Quem que está aqui presente agora, de fato, já assistiu o Voz é Fêmea? Só família! Shame. Só família! Vocês compraram o ingresso, pelo menos irem no YouTube, ver os programas sim. anteriores. São os fiéis escudeiros, é que... Ou seja, família e amigos. E que significa que temos muita família e muitos amigos. Já é alguma coisa. Mas já é alguma coisa, Mas pronto, bem-vindos à segunda temporada. Temos muitas novidades para vocês. A primeira são vocês, não é? Agora nós temos este espaço, temos um público ao vivo que espero que, apesar dos bilhetes terem esgotado, não é? Temos aqui alguns lugares para angolanos, bons angolanos. Pronto, não sei se já estão noutra time zone, mas era às 19 de Angola, não sei, devem ter pensado que eram 19 do outro lado Marte. qualquer. Sim, 19 de Marte, não sei. Mas pronto. Eu queria, antes de nós entrarmos a fundo, queria só esclarecer uma coisa. O programa chama-se Voz é Fêmea. Nós somos duas mulheres, mas isto não é um programa de feminismo, está bem? Nem de feminices. Exatamente. Nós, se vocês repararam, os familiares e amigos que viram os outros programas, há muitos homens a participar nos programas e temos muitos temas. É por isso que nós queremos que sejam pontuais, que é para depois não fazerem barulho. Pronto. Então, como eu estava a dizer, há muitos homens a participar dos nossos programas, não só com comentários, mas também enquanto convidados. E os temas são pertinentes para homens e para mulheres. Por exemplo, livros interessam a ambos. Então eu gostava muito que vocês entendessem que o nosso programa interessa a todos. Por exemplo, eu não quero throw shade ao Tiago, não é? Mas o Voz da TV, ele é um homem e ninguém diz, é um programa para homens. O comboio de humoristas são 5 homens e ninguém diz, é um programa para homens. Porquê que vêm 2 mulheres e dizem, é um programa para mulheres? Não faz sentido. Portanto, e não há nada como a experiência, né? Venham, vejam e depois tirem as vossas relações. Mas, peraí, vamos chegar já nessa parte? Isso é só no Vamos fim. chegar aí. Mas, de qualquer forma, ainda que fosse um programa para mulheres, nada vos impedir porque só aprenderiam mais. Porque vocês estão a precisar. Yeah? Sim. Então, nós já vamos nos apresentar, vamos só explicar um pouquinho a dinâmica do programa, de como vai funcionar. Yeah? Então, nós vamos entrar, já entramos, vamos nos apresentar, vamos falar sobre o tema. O programa ele está a ser gravado. Por isso é que nós sempre pedimos pontualidade também às pessoas, porque senão depois fica chato na câmera as pessoas a passarem enquanto o programa está a decorrer. O programa está a ser gravado para posteriormente passar no YouTube. Então nós estamos aqui, é uma conversa aberta, nós vamos falar com o convidado que estiver aqui e depois vocês vão ter um momento para falar. Tá? Porque se aqui é uma via de mão dupla, mais ou menos. A via que vem é mais estreita, mas vem, tá? Então vamos chegar no momento de vocês fazerem as perguntas. As perguntas podem ser relacionadas ao tema ou a nós entre aspas, tá? Contenham-se, por favor. O que se passou ali no fundo? Não sei, porque eu já nem estou a vos ver lá no fundo, mas a turma do fundão é turma problemática. Quem estudou sabe, né? Turma do fundão é turma problemática, então contenham-se, faz favor, tá? Então, nós, além de termos agora isto ao vivo, para quem acompanhava, nós antes tínhamos uma estrutura diferente. Agora, por ser também por ser ao vivo e vocês terem de se deslocar,
nós encurtámos. Nós tínhamos um programa de 2 horas, agora é 1 hora e 1 quarto. Já não temos aquela parte das chamadas, porque o convidado era virtual, agora é presencial. Portanto, vai estar connosco o programa todo, então não faz sentido termos esse segmento, que nós tínhamos o Olha Quem Fala. O convidado está aqui connosco, já vai entrar, coitadinha, está ali de castigo, mas já vem. Também cortámos a parte dos comentários e substituímos pela parte em que vocês entram, são uns 15 minutos finais, que é para o que vocês quiserem. Quer dizer, às vezes não se pode dar tanta liberdade. Não é bem o que vocês quiserem. Podem comentar, podem fazer perguntas ao convidado, às apresentadoras podem fazer sugestões também, ok? Eu não digo que haja censura, mas obviamente que há certas coisas, aquelas perguntas. Renata, aquelas perguntas que vocês verem. Então, Renata, vieste acompanhada? Tens boleia para casa? Não, né? Pronto. Isso é no off. Evitem, isso é no off. E ban também é no off. E ban também. Tá bem? Pronto, essas coisas, não. E pronto, se calhar vamos tirar a Etna do castigo. Sim, então vamos nos apresentar, porque agora temos que fazer a pambala do YouTube, né? Tem um programa bonitinho. Para vocês é meio assim, mas para o YouTube nós chegamos... o programa ainda passa a noite? No YouTube ainda vai passar a noite? Tá bom. Então vamos lá. Boa noite, pessoal aí de casa. Eu sou a Renata Torres. E eu sou a Lourdes Cardoso. E já está no ar o Goza FM. Hoje vamos falar sobre... como cultivar o hábito da leitura. E para isso temos a nossa queridíssima convidada, Etna Ekissi. Força, Etna. Obrigada. Bem-vinda, Etna. Obrigada, Lourdes. Boa noite, Lourdes. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. E olá, Lussapers. Saudações da cor do fuso horário de cada um. Eu estava mesmo à espera disso. Eu gosto tanto dessa tua intro. Obrigada. Olha, Etna, eu não gosto muito daquela coisa de apresentar as pessoas quando elas estão presentes. Eu não gosto de falar das pessoas na terceira pessoa quando elas estão presentes. Então eu vou-te dar a palavra e deixar-te falar por ti própria. Apresenta-te, por favor. E quero que foques mais na questão da ALUSAP, porque é por causa disso que estás cá. Então, por favor. Mais uma vez, muito boa noite a todos. Eu sou a Etna Ekissi, mais conhecida por Alussapo. Eu sou escritora e influenciadora literária. Acredito que esse é o básico. Sim, básico. O resto vamos falar. É isso? Sim. Eu já achei E mais outra coisa. Faço parte do Clube de Leitura Livros São Portas. Tenho uma página no Instagram de nome Alussapo, no Facebook também, que tem como objetivo principal inspirar, motivar as pessoas à leitura. Lourdes, falta alguma coisa? Amanhã mais, quando vocês disserem que em Angola não gostam de ler ou as moças só gostam dos papoites, pensem bem. Yeah? E para falar bem, não são todas. As moças não são todos os angolanos. Ainda temos pessoas que têm outros interesses. E para quem não tem tanto interesse assim, ou porque acha que é difícil, os livros são chatos, nós ouvimos muito isso, né? Os livros são ler, vou ler para quê? Vou ver o resumo no chat. Chamada da notícia, vou ler a notícia. Às vezes é isso, né? Às vezes é uma leitura que tipo é básica, mas que a pessoa também não quer fazer. Realmente. Como olha, essa isso? parte até que as pessoas dizem ler é chato, tínhamos que pegar nessa pequena estrofe e colocar também no hino da República, sério. Porque as pessoas estão sempre a cantar isso, é sério. Mas eu tenho dito que as pessoas só não têm o hábito de leitura porque ainda não encontraram o livro da sua vida. E a maior parte das pessoas, quando quer ter o hábito de leitura, pegamos aquele livro bem grande, de 1000 e tal páginas. Não, vamos supor que este aqui é o livro de 1000 páginas. Este livro aqui, eu terei o hábito de leitura. E não, para poder ter o hábito de leitura, a pessoa tem que começar por livros básicos e também fazer o diagnóstico de gênero, saber quais são os gêneros literários que mais lhe chamam a atenção,
quais são os assuntos que mais gosta de conversar, o que gostaria de aprender. E também, como agora estamos na era da tecnologia, basta tu digitares no teu navegador livros para iniciantes, irá aparecer inúmeras, mas inúmeras sugestões. Mas a princípio, eu tenho sugerido sempre suspense, né? Mas, como não... Porque nos livros de suspense tem sempre mistério. Nunca vais ler um livro de suspense que na primeira página ou na segunda vão te falar logo, é isso que está acontecendo. Nunca. Então aquilo desperta exatamente a curiosidade. Então, Edna, diz-me uma coisa. A Renata pegou na questão do mito de ninguém gosta de ler, não gostam de ler. Eu sou uma grande fã da Edna, estou sempre a dizer isso. E inclusive ela já esteve no nosso programa como convidada virtual, quando falámos dos influencers, que são extremamente necessários até ver. E ela é uma das influencers que eu considero necessárias, não é? Porque, não é? Faz coisas. E então, lembra, estávamos a falar disso? Sim, nós temos... Esse programa, ela disse, não é um programa de feminismo, nem de... Então, Mas é um programa de shade. Não é de shade. Começa até o fim. Shade. Eu estou a dizer que ela é uma influencer necessária. Agora, se sou eu, cada um que... Pronto, então, Edna, eu vejo que o teu amor pelos livros é uma coisa quase vital. É assim, tu respiras livros, estás sempre a falar de livros. Os livros são a tua força motriz. Quando é que tu descobriste que a tua vida não fazia sentido sem livros? Olha, graças a Deus eu tive o privilégio de nascer em uma família que desde cedo cultivou o hábito de leitura. Tive o privilégio de crescer com a minha bisavó. Anotem, isto é importante. Continua. Tive o privilégio de... Vivia lá em casa, né? Exato. Tive o privilégio de crescer com a minha bisavó e ela sempre fazia questão de colocar todos os bisnetos em uma roda, em uma sentada e ler alguns capítulos da Bíblia. Atualmente vivo com a minha avó e a minha avó sempre que saía do trabalho, olha, trouxe esse livro, mãe Edna, porque ela também chama-se Edna, trouxe esse livro, lê. Olha isto, lê. A minha mãe é professora, a minha tia é professora, o meu avô também foi professor, a esposa do meu avô também é professora, então este meio todo contribuiu significativamente para que eu tivesse o hábito de leitura. E a avó Edna sempre disse, vocês têm que ler, têm que comprar livros, comprem muitos livros. E foi assim que o hábito de leitura e o meu amor por livros tornou-se incondicional. Tem um aspecto que eu acho interessante falar aqui, que é essa questão do ambiente. Percebemos que é importante haver esse ambiente que propicia, né, as pessoas desenvolverem o gosto pela leitura. Mas e quando tu não tens isso? Porque, principalmente hoje, que eu já sou adulta e visito muitas casas, de muitos jovens aqui, nem aqui na plateia, quantos de vocês em casa têm, de fato, prateleiras com livros? E essa não é uma pergunta retórica. Ou cresceram com um exemplo. Quantos têm prateleiras com livros? Livros de direito só no livro da tua profissão só não conta. Sim, livros técnicos só não contam. Estamos a falar, porque tem esses ambientes. Então, vamos falar um pouco dessas pessoas que não têm esse ambiente familiar em casa. Como é que elas podem ainda assim desenvolver ou buscar desenvolver, ou tirar da onde essa força? Primeiramente, a pessoa tem que ter a vontade de querer ter o hábito de leitura. Não adianta não ter dentro de si esse desejo ou vontade de querer ter o hábito de leitura. A seguir, é aquilo que nós já falamos anteriormente, tem de fazer um diagnóstico de gênero para não ficar atrapalhado, porque os livros são imensos, os gêneros são variados. Alguém pode gostar de suspense, outra pessoa pode gostar de poesia. Então, quando a pessoa faz o diagnóstico do seu gênero literário que é mais acessível para si, ali já é um passo. E a seguir, a pessoa tem que ter uma rotina de leitura. Todos nós andamos em muita correria, então a pessoa tem que estabelecer
um horário, perdão, que lhe seja favorável para poder cultivar o hábito de leitura. Os cientistas dizem que leva de 21 a 31 dias para uma pessoa criar o hábito, um determinado hábito. Então, com a leitura não é diferente, porque a pessoa tem que ter esse compromisso consigo mesma. Então, vale final de semana, vale feriados. Então, a pessoa tem que cumprir estes dias. Tudo bem, terão dias que a gente vai falhar, mas sempre que falhares, tens que colocar na cabeça que não, eu quero ter o hábito de leitura, então falhei ontem, mas hoje eu vou recomeçar. E também tem que ter disciplina. Falhei ontem, mas eu tenho um compromisso, eu quero ter o hábito de leitura. Eu vou segurar no livro, não importa se são 5, 10, 15 minutos, um parágrafo, 2 parágrafos, um capítulo e assim sucessivamente. E quando der por si, já tenho o hábito de leitura. Então, podemos pegar nisso e fazer o segue para uma coisa que tu publicitas imenso e eu gostei e interessei-me. Eu acho que para o público, principalmente para os que vieram aqui à procura de organização no que toca à sua leitura, tu falas de uma coisa que é o cronograma de leitura. Queres explicar? Eu acho que trouxeste aí uma amostra do cronograma. Aqui. E mais outra coisa que é importante para termos o hábito de leitura. É sempre necessário termos um caderno ou um pequeno papel para podermos fazer a anotação do livro que nós estamos a ler, aquilo que nós estamos a aprender com o livro, aquilo que nós gostaríamos de aprender com o livro, porque a sinopse muitas vezes também não é assim tão perfeita. Eu trouxe aqui o cronograma de leitura. Ok. Que é mais ou menos um planejamento. Está melhor. Podes ajudar-me aqui, não é, Lourdes? Ok. Neste cronograma de leitura que eu fiz, que é o mais simples possível e todos nós podemos fazer em nossa casa, consiste simplesmente em vermos quantas semanas tem um mês, o dia em que nós queremos desenvolver o hábito de leitura. Hoje é... Quinta-feira, ok. Estamos no mês de março. Tudo bem que já passamos a segunda, a terça, a quarta e estamos aqui na quinta-feira. E eu quero ter o hábito de leitura a partir de hoje, quinta-feira. Então, eu venho aqui no meu cronograma, coloco o dia, aqui está quinta-feira, coloco o dia, hoje são 18. E qual é o livro que eu estou a ler? Vamos supor que eu esteja a ler este aqui, nas tuas mãos. E anoto quantas páginas tem o livro. E depois vejo no meu horário, se eu quero ler às 10, às 12, o horário que seja mais favorável. Muitas pessoas também pensam que ler dá sono, porque gostam de ler após o expediente, estão muito cansados. E os mais corajosos pegam mesmo no livro, não. Estou na cama, só vou assustar o livro já está, apanharam sono. Por isso é que falam que não, ler dá sono, é muito aborrecido. Então, e também depende do tipo de livro que se lê, não é? Com certeza. Se tu pegares um livro mesmo de leitura pesada, que tem aqueles termos no que concerne... Aqueles termos muito pesados. Se tiveres deitadinha, vais dormir e depois estás na cama. Aquilo é a passagem perfeita para o sono milagroso. Então, continuando, aqui tem os dias da semana. Aqui vamos supor que sejam 5 semanas de um mês qualquer. A maior parte dos meses, uns têm 4 semanas, outros têm 5 semanas. Eu fiz esse aqui que tem mais ou menos 5 semanas e anotas o livro que estás a ler e o tempo de leitura. É importante nos primeiros dias ter sempre um cronômetro. Pegas mesmo no teu telemóvel, silenciar as notificações, atenção, não é meio plim, já estás aí lá parado, não. Colocas um cronômetro, vamos começar com 5 minutos. Pegas no livro e abandonas aí o cronômetro, não. Em 5 minutos consegui ler ao menos 5 parágrafos e anotas. Aqui tem espaço, não é? E todos nós podemos customizar o nosso cronograma de leitura. É só depois expandir a planilha ou a célula e vais anotando o tempo de leitura. No primeiro dia, em 5 minutos, li 1 a 2 parágrafos. No segundo dia, aumentei o meu tempo de leitura. 10 minutos, consegui ler o dobro daquilo que li ontem. E vais sempre anotando. Após um mês, reflita se realmente
valeu, se gostarias de aumentar o tempo de leitura e assim sucessivamente. Ok, vais fazendo uma autoavaliação e podes ir estabelecendo as tuas próprias metas. Exato. Ok, Ou seja, disciplina não é só no ginásio. É verdade. yeah. Vale para tudo. Exatamente. Vale para tudo. Exato. É assim que muitas pessoas conseguem ler até 100 livros por ano. Por exemplo, um livro de 100 páginas, a pessoa pode ler em 2 dias, se o livro for Lê-se mesmo bem. bem interessante. Uma Está bem hora. desocupada, né? Porque Não é preciso. Para que sou realista? Não, eu acho que não. realista. Depende, Eu trabalho, sem eu nível de trabalho visão. 100 Não. páginas, 2 dias. Uhum. Minha irmã, não estou a fazer nada. Não Queres ter cozinho, quanto não tempo de trabalho. leitura? Não, então, depende. Mas também não me pede 2 dias, 200 páginas. Isso também é para um leitor Não, eu intermédio. consigo ler também. perfeitamente. Num instantinho Não, eu consigo conseguir. ler. A Isso é a Lourdes mesma lê um coisa. livro de 500 páginas em Ouve, 3 É dias. assim, conseguir. Mas eu tenho Eu vida. consigo. E trabalho Mas bastante. assim, não, tem nada a ver. conseguir. Eu também consigo, mas isso significa que eu vou deixar de fazer a mesma coisa. Por isso é que a Mas isso tem a ver princípio vais com a ter questão como de prioridade. compartimentalização. Claro que sim. Exato. Não, mas a questão é, se tu fores a ver o tempo que tu dedicas a ver séries ou a fazer outras coisas, ou o tempo que tu passas no telemóvel, quando tu dás por ti, tu já gastaste 2 horas no Instagram. Exato. Tu acordaste às 6 da manhã, que se calhar não tinhas de acordar A às 6 primeira da coisa manhã, que fez foi e quando ver as deste por ti, notificações. são 8 da manhã e eu estou aqui. Sim. Essas 2 horas dão para ler na boa 150 páginas. Mas é isso. Só Mas que- não é não ter vida, é Não. não saber organizar a vida. Pronto, é isso que eu estou a Pronto, dizer. É O isso. que eu estou a dizer é possível, mas É, isso tá, é significa bom. abrir mão de No avião, outras no coisas. avião, a Não. pessoa lê. É assim, agora, tenho aqui um aspecto Na que eu casa do anotei. Tenho aqui um aspecto que eu anotei. Com todo, porque assim, ouvindo falar, parece que dá muito trabalho ler, porque em princípio ler é só pegar o livro, sentar e ler. Mas de repente também você já quer que eu escreva. Estás a perceber? Já que existe todo um processo que não foi bem isso que nós combinamos. Era só eu ler. Agora eu também já tenho que escrever sobre o livro que eu estou a ler, falar se gostei, se não gostei, fazer resenha, fazer resumo. Estou na faculdade outra vez. Yeah. Uma criança tipo de 9 anos, de 7 anos, eu acho o exercício maravilhoso, não vou te mentir. Inclusive, adoro, porque eu gosto de falar sobre as coisas que eu leio. Gosto de debatê-las, gosto de discuti-las. Então, eu acho interessantíssimo, mas eu estou a pensar, para quem de fato não lê e está a pensar, vou começar a cultivar. Ler tem que dar muito trabalho. Escrever, quer dizer, já comprei um livro, agora tenho que comprar caneta também, eu vou lá papel, tenho que comprar post-it. Exato. É logística. Tenho que pensar na logística. Só para fazer o resumo do livro. Exato, tenho que pensar na logística, né? Como gerir isso, afinal? Imagina, não vais fazer isso no primeiro dia. Atenção, não vais fazer isso no Se primeiro for dia. como eu, que goleira, você vê só, ela está dizendo mais fazer isso, mas ela chegou aqui, você viram o que ela trouxe? Ela só veio falar trouxe 2 livros, trouxe um caderno gigante, de planilhas. Dama, era só para ler. Não, mas é porque eu já faço isso há anos e sem o meu material de apoio e para trazer aqui como exemplo não vou me sentir muito... Ela é metódica. Ou seja, Sim, tenho que seguir tudo parâmetros. isso para falarmos também da importância de cultivar esse hábito de leitura. Os outros hábitos que nós vamos adquirindo, que vão nos ajudando para as outras áreas da nossa vida. Com né? certeza. Então, fala ainda um pouco sobre esse aspecto, a importância de se cultivar, inclusive desde a tenra idade, o hábito de leitura. Olha, eu tenho dito que nós somos o exemplo para os nossos pequeninos. As palavras comovem, mas é o exemplo que arrasta. Tem pais que dizem, o meu filho não tem hábito de leitura, mas eu estou sempre a comprar muitos livros de banda desenhada, livros até que vêm mesmo de 6 até 8 anos. Isso não vai funcionar mesmo, porque enquanto o pai ou o educando não ser o exemplo,
isto não vai funcionar. O teu filho, o teu sobrinho, quando está em casa, o que é que ele mais vê você a fazer? Pegar telefone. Boa noite! Telefone, o Wi-Fi já ligou as notificações. Mesmo se você se isolar num sítio, no teu escritório e ler um livro, não tem como o seu filho saber que o papá, a mamãe está no escritório a ler um livro. Por que não? Em alguns horários, podem até ser nos horários em que a criança está assistindo desenhos animados. Reduz um pouquinho o volume da televisão, fica mesmo num sítio a ler. O teu filho vai achar isso estranho a princípio, mas com o tempo, ele depois vai ver, não, o papá deixou o telemóvel de lado, está a segurar livro. Acho que eu também posso deixar um pouquinho a televisão e ler aquele livro que o papá ou a mamãe comprou. E também tem que passar a monitorar aquilo que as crianças assistem. A tua criança fala mais do que desenho animado. Já existem livros de diversos desenhos animados. A tua filha está sempre a assistir Miffy, está sempre a assistir Ladybug ou qualquer desenho animado. Tem vários locais que vendem livros desse gênero infantil e tu podes comprar esse livro para o teu filho. E melhor ainda, para poder também fortalecer aquele espírito de paternidade, maternidade. Pega mesmo a criança, leva ele até a uma livraria. Olha, escolhe um livro. Qual é o livro que tu queres? Olha, se você não monitora o educando para saber qual livro, o que ele tem assistido devido à correria, tu irás saber o que é que ele gosta. E depois passa a criar um hábito de leitura também com seu filho. Não, filho, é o seguinte. Se você às 17 horas assiste desenhos animados e o papá assiste jornal às 20, então às 18 horas, quando o papá chegar, apesar de cansado, de cansada, vamos tirar uns 30 minutos. Você prepara já o teu livro, eu também vou preparar o meu livro e crie um ambiente e com certeza isso irá aproximar mais os dois. E depois pergunta ao teu filho, o que é que esse livro fala? Me diz, vais ouvir muito teu filho a falar daquilo que está a aprender com o livro e quando der por si, depois de passado um mês, 2 meses e os anos... Já é automático. Já é automático, o teu filho até que vai te falar. Aí até, além de criar o laço, quando és por ti, a criança não precisa de ti para aceder ao livro. Exato. Já vai sozinha buscar, porque, lá está, as crianças aprendem por repetição. Fez tantas vezes contigo, um dia não estás em casa e vai lá buscar. Mas antes disso, só uma coisa, para os pais que compram os livros e depois ficam chocadas, este livro é dos 6 aos 8, por que a criança não lê? Quando diz dos 6 aos 8 anos, é porque a criança consegue ler aquele livro entre os 6 e os 8. Não é que leva 6 a 8 anos a ler o livro. Não é para ficar na prateleira de 6 a 8 anos a ler uma página por ano. Pronto, de 6 a 8 anos significa que a criança tem a competência para ler aquele livro entre os 6 e os 8 anos. Pronto, não é 6 anos na prateleira. Pronto, é só por isso, porque eu vejo livros a ganhar pó de 6 a 8 anos. Tem um aspecto interessante. Não, peraí só um bocadinho. Sim. Eu estava aqui, tu estavas a dizer levar as crianças a uma livraria, mas vamos só pensar aqui na realidade luandense. Exatamente. Na contextualização africana, em geral. Temos de pensar no fator económico. Exato. Como é que tu pensas esta realidade? Temos de pensar na pirâmide das necessidades. Eu não vou pensar na necessidade da literatura sem antes colmatar as necessidades básicas. Eu não vou pensar em ler se tenho fome. Exato. Eu não vou pensar em ler se não tenho onde dormir. Então, tu conheces lugares ou consegues aconselhar sítios onde eu possa aceder a livros gratuitamente, ou conheces associações que façam esse serviço de fornecimento de livros, ou que façam ensino gratuito, ou que haja tipo clubes de leitura para crianças ou mesmo adultos que não tenham essas condições ou que não tenham esse privilégio de aceder a uma biblioteca ou ir a uma livraria para comprar os livros, mas que tenham esse bichinho, ou que nem sequer saibam que têm esse bichinho, porque, pronto, as condições económicas às vezes não ajudam.
Exato. Eu tenho dito sempre que quando alguém tem, apesar de que temos a camada mais baixa também da sociedade, mas quando alguém tem um telemóvel na mão e consegue colocar 2, 3, 4 gigas no telemóvel, eu acredito que essa pessoa está capacitada para comprar um livro. E já existe aqui em Luanda, tem livros de 100 kwanzas para já. Não sabia. Exato. O ano passado fez-se a abertura de bibliotecas de rua, as famosas bibliotecas despadronizadas. Exato. A primeira abriu aqui em Viana, na Robaldina. E lá as pessoas doam livros, são dois ou três amigos, se não me engano, que criaram este projeto. Então, os livros que eles tinham, colocaram mesmo debaixo da pedonal para que as pessoas que não têm assim dinheiro para poder comprar um livro, porque têm que levar comida para casa, possam ter acesso à leitura. E o que mais me surpreendeu quando eu fui para lá pela primeira vez é que havia muitas crianças, idosos inclusive, e aquilo me fez duvidar das pessoas que dizem que não, o angolano não lê, que generalizam muito, o angolano não lê, o angolano não gosta de ler. Não, a maior parte do angolano tem sede de conhecimento. Eu vi muitas crianças felizes lá porque conseguiram ter acesso ao primeiro livro até, porque muitas delas não vão para a escola. Exato. E conseguiram ter acesso ao livro fora da despadronizada que está aqui em Viana. Tem a SOS Revolução que está no Benfica. Esse projeto do Dago e do outro, né, da despadronizada ali, impulsionou de tal maneira os leitores, porque nós estávamos à espera de quem é que vai criar um projeto que nós leitores também possamos nos sentir à vontade e partilhar isso com o público. Esse projeto chegou até em Namibe, também fez-se a abertura o mês passado, se não estou em erro, de mais uma biblioteca de rua, que é um banjo de livro. A SOS Revolução está no Benfica, tem também a Mujango, que está aqui nos Congolenses, e abriram mais outro ponto, e brevemente também o Clube de Leitura Livros São Portas, que eu faço parte, fará a abertura de mais outra biblioteca. E são variadíssimas bibliotecas. Eu não conheço todas, né? Mas são várias e obedecendo também às restrições da pandemia, eles têm um horário de abertura e um horário de encerramento. Se porventura você tem um livro em casa que não quer mais ler, o livro só está aí a apanhar pó, aquilo que a Lourdes diz, dos 6 aos 8 anos, tu podes entrar nas redes sociais, no Facebook ou no Instagram, também pode ir, inclusive na minha página, porque eu faço, sou parceira de maior parte dessas bibliotecas, e levamos o seu livro até essa pessoa. Você fará o transplante do conhecimento, se assim se pode dizer. E quanto às bibliotecas, os lugares em que podes encontrar livros, eu fiquei surpreendida quando, por intermédio do meu colega, eu conheci a livraria Visionários Editores, que fica aqui, o pessoal de Luanda fica aqui a Ende, no Golfo 2, paralelo a Ende. Tem um quiosque no nosso centro e tem vários pontos. O que foi, Renata? Estás a ver onde é que é, não é? Estás a ver? E também tem aqui no Chamavo, lá vendem livros de 100, 200, 300 kwanzas, inclusive um dos livros que eu trouxe, comprei lá. E lá é o sítio que mais tem promoção. Imaginem uma livraria e todo leitor gosta de livros em promoção. E lá tem muitos livros, desde os 0 até... acho até aos 200 anos, né? aos 200 anos. O sol está ainda no útero. Exato. Está a ler a própria ecografia. Perfeitamente. E lá tem variadíssimos gêneros literários. As editoras daqui de Angola também fazem a venda dos seus livros, que é a editora Acácias. Tem também, olha, eu posso pegar aqui o meu apontamento das editoras, porque são várias. Olha, deixa eu...
Queres Não ver? vai ter São ser editoras. Exato, queres ver? São vários. Olha, tem a livraria Geração Bússola e, inclusive, né, se me permitem passar aqui a publicidade, quem for em nome da Etna Equícia Lussapo, a livraria Visionários Editores e a Geração Bússola tem um desconto de livro. Vendeu pão. Aproveitem. Quem quer levar muitos Não, a livros. outra pode Renata, vender, tens que ir para lá para vender comprar não. muitos livros. Ouviste? Olha, tem também a livraria. Passou, né? Passou. Tá bom. Quem quer encomendar livros de fora, que aqui não é possível, tem a livraria virtual e a livraria Iosonec. Eles também trazem os livros de fora em um curto espaço de tempo, apesar da pandemia. Tem a livraria Barquinho, que é no Quicagil. Quem frequenta a rua do Quicagil, lá tem variadíssimas livrarias. Tem a Barquinho, tem a Ti Criativa lá também, tem a livraria Lucamba. O pessoal da internet tem a Descontos Angola, é uma página que faz desconto em tudo. E lá também na secção de livros vai encontrar variadíssimos livros e descontos. E o pessoal que gosta de passar sempre assim na rua, nos congolenses inclusive, tem vários senhores que ficam ali Como que se no chama? chão. Está a tentar lembrar o termo. Quê? Pai, está a dar Isso. bandeira. Ninguém lembra o nome dos senhores. Quê? Alfarrabistas. Olha, obrigada. Do Dalvan aí. E Alfarrabistas, também no nosso yeah. centro tem um senhor, mesmo quem está a fazer a curva para ir para o aeroporto, tem um senhor que coloca mesmo lá livros no chão. Para o pessoal que gosta de livros antigos, livros que têm inclusive um século, podem encontrar lá vários livros a 500, Só os livros, não 600 só. kwanzas. O máximo que tu podes encontrar de um livro são 8.000 kwanzas. Então, acredito que até ali isso não é desculpa, onde já temos Ah, sim. de 100 a variadíssimos kwanzas e Qualquer pessoa que fume, para mim, não tem desculpas para dizer que não pode comprar livro. olha, a verdade. Pronto, se tu fumas, não, desculpa. Se tu fumas ou se vais beber uma lambreta ou sei lá o quê, se podes pagar isso, podes comprar um livro. Verdade. Se ela me está a dizer que há livros a 100 kwanzas, Sim. Também tem aqui um aspecto. é uma coisa do que porem o livro no liquidificador. Não vamos entrar nessa conversa, já que o programa não é. Já estou a feminismo, participar. também não é aqui para fazer campanha contra a bebida. Tem Não que é dizer contra a beber, bebida. enche a cara, Eu estou a dizer, lê quem um tem livro para dinheiro- cara. Oh, se você tiver essa experiência, lê um livro bêbado. Deve ser uma coisa. Não deve ser uma O que eu estou a coisa dizer é, se interessante. tu tens dinheiro para uma coisa, consegues comprar Comprar outra. outra. Vai, compra os dois. Pronto! Olha, na É dúvida, isso. compra os dois. Enquanto bebes, lês. Pronto, é isso. Essa questão dos alfarrabistas, porque eles normalmente vendem livros usados, né? Mas tem muita gente também que só vai no livro novo. Tem um monte de frescura. Todas as frescuras que eu disser aqui são frescuras, são minhas. Aquela coisa já que gostam de cheirar o livro. E livro de capa dura. E todas essas coisas. né? Perfeitamente. Essas vaidades de coisa. Qual o recado que tu podes dar assim para as pessoas? Como é? Olha, compra o livro e faz a higienização em casa. Não, mas já está velho. Olha, eu não gosto de livro, por exemplo, com orelha. Eu detesto. Eu, inclusive, já não empresto livro, já emprestei muito. Eu também Me devolvem livro com orelha. Você Olha, são guardou dos 7 como? pecados dos leitores. Você guardou como? Para ficar assim, livro. Não, se calhar é virar as páginas. Há pessoas que viram as páginas para... Really? É preciso... Então, passamos ADN agora no para a livro. questão dos cuidados, porque às vezes nós também compramos livros usados em muito bom estado. Eu falo isso porque eu frequentei muito sebo. Sebo lá fora, que é o alfarrabista, muito, muito, muito. Porque pobre, né? Dor no coração. Então, os cuidados a se ter também, vamos ainda falar um pouco desse amorzinho que nós devemos ter pelos livros, tratá-los como tesouros, que eu acho até que é o que eles meio que são, né? Exato. Olha, um dos piores inimigos dos livros é a água. De preferência, colocarem o livro em um sítio que areja a temperatura ambiente, longe da água, porque eu já chorei muito quando os meus livros molharam. E também, de vez em quando, tirar uns minutos, umas horinhas para quem já tem assim vários livros, pegar mesmo um pano, limpar, folhear o livro para tirar aquele pó que está
que está entre as páginas. Não amassar muito o livro, porque, sério, é aquilo que falaste. A pessoa que também está... isso me tira também do sério. Apanha um ataque cardíaco. E também químicos específicos para a limpeza do livro. Já foste longe. Já foste, eu sou pobre. Não, isso é para os profissionais. Calma, como é? Isso é para os profissionais. Já tem que comprar homo para roupa. Você pobre tem alergia, homo neutro. Bem caro. Líquido para limpar livro. Mas Também passa. Claro, também podes fazer isso. Também podes fazer isso. Devagar. Tá bem, vou devagar. Mas ela tem que falar para todas as categorias. Quem é milionário não está nos ver. Eu sei de alguém que está aqui bem. É milionário? Não, de certeza usa luvas para manusear os livros. Não sei quem, mas de certeza. Tem uns livros que precisam de luva. Nesse aspecto eu concordo. Tem uns livros que precisam de E luva. umas luvinhas. Sim, é verdade. Exato. E também podes muito bem pegar em jornais antigos e forrar os livros, se queres conservar ainda melhor. Isso é para o pessoal maníaco, eu considero isso maníaco. Porque eu gosto de observar bem os livros ali na estante. Mas se tu achas que tens que ter um ultra, mega cuidado, podes forrar também os teus livros. Já se adivinham qual é o livro? Eu escrevo à mão. Olha, deixa eu te... Mais gasto, imprime papel com título, quer dizer, porque quero forrar o livro, tipo, estou na escola. Olha, Mas há livros que não, são cadernos, tem sabes? aquilo que tu falaste, tu podes utilizar os sticks ou post-its. Olha, era mesmo isso. Mais dinheiro. E colocas na Vou lombar. gastar. Não, tá bom. Ó, mas Quero imagina. ganhar dinheiro com leitura. Vamos, aqui, porque nós somos pessoas socialmente responsáveis, estamos a dar aqui ideia de negócio. Fazer dinheiro com leitura. Olha, os escritores podem conversar com os influenciadores literários para poder divulgar o seu livro. E os autores pagam para que tenham a divulgação do seu livro. O influenciador lê o livro, faz uma resenha, desperta a curiosidade do leitor daquilo que o leitor pode esperar com a leitura do livro, diz algumas vantagens e lá para o final também dá assim um spoiler mesmo que abre o teu coração. E Posso? leitura, Desculpa, eu fazia muito dinheiro com literatura a fazer resumos de livros na faculdade. Exatamente. Aqueles livros que são normalmente uma seca. Técnica. Eu não vi o nome de nesse posto. Aqueles livros O programa já está passando. normalmente. Não é só terça. É que nós somos tão à frente que já estamos na terça-feira, Exatamente. mas eu não percebi. Aqueles livros que normalmente são de leitura obrigatória, eu fiz imenso dinheiro. Ah, não, Estou você aqui, não, vou dizer, você não vais estar ajudou, aqui. você ajudou os colegas a copiar. Não. Isso é Não, fraude. não. Você vai fazer Não, o trabalho não. da faculdade? Sabes que existem livros na livraria que são resumos Sei. de bolso. Sim, mas Exatamente. tipo, se o Eu professor... fiz dinheiro a fazer resumos para as pessoas estudarem. As pessoas querem mas estudar não e era pagam. trabalho É tipo da sebenta. faculdade. Mas não era Não, trabalho. Ah, não. tá bem. Eu fiz imenso dinheiro a fazer sebenta. Também podem É fazer, com- mas é ilegal. Não. Quando falarem de nós, Sabes é que é ilegal. legal tu fazeres sebentas, tu Sim. estudas e é uma, Sim. e, aliás é uma grande dica para vocês estudarem, fazer sebentas. Eu fazia montes de sebentas, fazia para eu estudar, depois, sei lá, a pessoa dizia, eu estou a estudar não sei o quê, eu como gostava de ler, nem era a minha cadeira, eu lia os livros dessa cadeira e fazia as Mas sebentas agora dessas estou aqui a te cadeiras. ouvir, E vamos fazia bem, esse dinheiro. Luke. De nada. Não, espera. Não, de nada ainda não. Para ti não, para quem Calma, fica, estou a te ouvir bem. Você também a fazer muito dinheiro com leitura personalizada. Gostei desse termo. Contratar. Tem boa voz, estou a dizer. boa dicção, gosta de ler. Lhe contrata, vai na tua casa, bedtime story. Também já Olha, também é possível. Para mais dicas sobre negócios, contatem-me. Tá bem? Renata. Estou aqui para isso. Então, façam Renata, isso. em países Leiam mais livros. desenvolvidos, que a leitura é obrigatória,
faz isso normalmente. Isso. Contrata, olha, eu até gostaria que alguém, olha, Luçapo, faz favor, estou com preguiça de ler o livro, eu vou lá. Era isso que eu Olha, fazia. Isso É muito assim, bom. aqui não sei, mas... na Contratas Europa alguém para ler para Eu ti. fazia de graça. E também uma coisa Nunca que mais de graça. vale a pena realçar também é que o pessoal também pode ler o livro, seja ele físico. Por favor. Então, tem pessoas que não gostam de ler o livro em formato físico. Podem ler também em formato e-book no telemóvel. Nós estamos sempre com os nossos telemóveis, então... Yeah, tem pessoas que não gostam. Eu também não gosto, sério. Não gosto. Tem pessoas que não gostam. Eu também não sou muito... Eu não sou fã, eu não gosto. Não sou muito fã, isso é mas porque eu tenho não sou que muito ler. fã de ficar muito tempo Não consigo. Eu tenho que ler mesmo, porque também faz parte do trabalho. Ou então o audiobook. Vais ao YouTube ou uma outra plataforma, colocas livro tal e ouves o livro. Mas é sempre mais importante ler, porque o audiobook pode ser um resumo, como não do livro, mas estas são 3 formas que tu podes ler um livro e o mais importante é reter o conhecimento que o livro transmite. Tem uma coisa interessante na questão do audiobook, que é a entonação. Para mim, a minha maior dificuldade no audiobook, de consumir audiobook, eu acho que é super prático e tal, mas a questão da entonação, às vezes, primeiro já a voz. Eu quero dar a voz àquele personagem, quando for um livro de ficção, principalmente o romance, eu quero dar a voz. Às vezes a voz é um... Mas no audiobook é um... Não. E aí, apesar de estar escrito que ele tem medo, mas eu é que sei como que é esse medo, né? Eu quero sentir e perceber esse medo como eu o percebo, não no outro. Então, se calhar a voz do outro... Então, tenho assim umas ressalvas com o audiobook, mas acho super prático para quem precisa só do conteúdo, principalmente. Eu acho muito prático. Exato. E também audiobook convém... A minha sugestão seria para livros técnicos, livros da escola, que já estão todos eles prontos. Exatamente. Porque é aquilo que disseste, no momento de encarnar o personagem, não vai ter aquela cumplicidade. Então, convém esquecer um pouquinho o audiobook, se for livro assim de romance, poesia, e focar mais em livros técnicos, se for audiobook. Muito bem. Bem, eu acho que nós estamos naquela hora de fazer as dicas, é isso? As nossas dicasitas. Deixar Edna, as dicas. tu estás aqui, mas agora vamos te dar assim, vamos te poupar um bocadinho. Eu espero que tenham tomado notas. Nós depois vamos fazer assim um resumo. Eu e a Renata também vamos dar as nossas dicas e fazer os nossos comentários em relação ao tema. Como se já não tivéssemos feito. Sim, porque nós não temos modos e fomos interrompendo. Não, mas eu acho que é importante reter muita coisa do que a Edna disse, principalmente porque eu falo por mim na questão dos lugares onde encontrar literatura cá. Eu não tinha noção que havia tanta oferta e principalmente tantos espaços de literatura gratuita. Eu não tinha noção. Tantas comunidades e tantos lugares onde levar crianças, porque eu acho que é de pequenino que se torce o pepino e se nós começarmos cedo, evitamos problemas futuros, porque quando chegamos a adultos e tentamos reverter o problema, é mais difícil. Portanto, comecem já a levar os vossos pequenos a estes espaços e deixem que a coisa aconteça. Deixa acontecer? Não, tá bom. Too soon, de quarentena. Queres começar com as tuas considerações? Você não começou aquilo da consideração? Não Não é abusada. Isto aqui foi só assim um coisa. Não, Já são 10 começaste? minutos. Baza. Não. Já começaste? Baza, não entendo nada, não está só para improvisar mesmo. Bem, eu tinha preparado, por acaso, porque alguém tinha pedido, quando tinha ido à rádio falar dos livros. E foi por causa do teu live. Nós tínhamos feito uma live e Edna tinha falado também, tinha-me perguntado, enquanto professora, como pôr as crianças a ler, tal. E também como há aqui alguém no público que me perguntou isso especificamente, eu fiz só uns pontos para quem esteja interessado,
como fazer com que as crianças estejam mais focadas no mundo da leitura, fiz uns pontos que espero que vos sejam úteis no futuro. O primeiro ponto eu pus, que a Etna também já falou, seja o próprio exemplo. Ou seja, não queira que a criança leia se não ler em casa. Portanto, eu não posso esperar que o meu filho leia só por comprar um livro e pô-lo ali na prateleira. A criança tem de me ver a ler para eu poder, para poder ler também. É como aquela a velha máxima do faz o que eu digo, não faças o que eu faço, ou pronto, já sabemos, é sempre assim. Eu não posso estar eu não posso não praticar aquilo que eu aprego, tenho mesmo de praticar. Portanto, com a literatura é basilar. A Etna é o exemplo disso, ela via a avó, o avô, os pais e por isso, não é? Temos aqui um belo espécime da literatura. Desliga a TV. Os momentos de leitura, é assim, eu contra mim falo, eu consigo ter a televisão, a rádio, eu consigo ler na discoteca, se for preciso, mas isso é porque a nível hard. É, porque eu sou leitora a nível hard, mas isso é porque eu agora consigo atingir um nível de abstração. Antes disso, é preciso concentração. É como tudo. Nós, quando trabalhamos, quando começamos a desenvolver qualquer técnica, primeiro precisamos de concentração. Depois ela sai naturalmente, mas até desenvolvermos essa técnica, precisamos de nos focar nela. E por isso precisamos de diminuir o barulho e diminuir as distrações. Portanto, a televisão, eu aconselho a não ter a televisão ligada nesses momentos. Quem diz televisão diz qualquer outra coisa, principalmente com crianças. A criança agora está aqui, olha, é reboçado, pronto, acabou. Portanto, nesses momentos é bom que não haja muita distração e muito ruído. Terceiro, criar momentos de leitura. Ou seja, um clube de leitura numa brincadeira, por exemplo, eu com a minha sobrinha, eu criei ali um triângulozinho que é tipo uma tenda. Este é o teu espaço de leitura. Para ela não associar a uma coisa que seja enfadonha. A leitura tem que ser associada a algo divertido e não a uma obrigação. Então, o momento de leitura é a mesma coisa do que agora vamos brincar às bonecas, agora vamos passear. O momento de leitura é mais um momento de diversão, é mais uma coisa que eu vou fazer com ela. É um momento de leitura. Pronto. Oferecer textos diferentes. Eu não aconselho, não me batam. Eu não aconselho cingirem-se aos textos para a idade da criança. As crianças têm capacidades que vão além daquelas que estão escritas no livro. Ok, ela tem 6 anos, mas isso não quer dizer que a criança só consiga assimilar aquilo que diz que é para 6 anos. Há crianças que têm capacidades bastante avançadas e outras menos. E, por exemplo, se eu começar a ler muito cedo, se eu começar a ler imenso aos 6 anos, eu aos 10 anos vou conseguir estar a ler livros que são para 20 anos. Eu, sei lá, aos 14 anos eu estou a ler Lolita. Estão a perceber? Então, tentem explorar isso. Não se cinjam. Se virem que a criança gosta, explorem. Puxem sempre um bocadinho. Avancem sempre um bocadinho. Se virem que ela tem dificuldade, ok, parem. Mas vão sempre avançando para ver se ela consegue. Porque é no desconforto que se dá o desenvolvimento. Se ela não for estimulada, também vai ficar sempre ali naquela bolha. Então, se ela tem 6 anos, deem um livro um bocadinho mais avançado. Se virem que ela está confortável, tentem sempre ir um bocadinho mais à frente. Pronto, esse é o meu outro conselho. Depois, tenham calma, não cobrem. Leste o livro? Então, aquilo dizia o quê? Então, e o que é que tu achas que Saramago pensa? E o que é que tu achas... Por amor de Deus, é uma criança. Tentem sempre trocar por miúdos e se ela não estiver interessada, significa que aquele livro não lhe disse nada. Avancem, há imensos livros e vocês não têm de forçar a criança a ter o mesmo interesse que vocês. Se ela gosta de, sei lá, de Marvel e vocês acham que isso é inferior, não interessa, ela tem de gostar de alguma coisa, nem que sejam livros de futebol.
compra. Ela quer saber da vida do Cristiano Ronaldo, está bem, compre o livro do Cristiano Ronaldo. O que interessa é que ela esteja a ler. Não discriminem a leitura. Isso é muito mau, porque depois a criança sente-se desvalorizada. Eu só interesso se ler, sei lá, Shakespeare. Não, toda a literatura é literatura. O que importa é que ela esteja a ler. Obviamente que eu não estou a falar de pornografia, não é? Então, obviamente eu estou a dizer... Não? Estou a falar... Júlia. Não estou a falar. O que eu estou a dizer é, o interesse da criança não tem de ser o mesmo que o vosso. Assim como vocês, os pais gostam muito que as crianças tenham partilhem dos seus sonhos, mas nós também, enquanto pais, nós enquanto pais, também temos de fazer um esforço para mostrar interesse pelo interesse dos filhos. Então, se viram que o vosso filho gosta de Marvel, pronto, deixam-me lá ler sobre o Capitão América. Pronto. Para também criarem aquele link com a criança. Pronto. Está quase a acabar. Não querem ser pais? Então, é isto. A vida é isto, minha gente. Depois, montar o cantinho da leitura. Quando a criança... Este aqui eu acho que é o mais importante. Quando a criança lê uma história, tentem contextualizar. Por exemplo, ela leu sobre, sei lá, algo sobre animais. Levem-na ao jardim zoológico, tentem, se conseguirem, né? Porque se for o Harry Potter, não vão pôr a voar não sei onde, não dá. Mas o Não, mas só que lá ele já chegou, fica com... se encontra. Mas Harry Potter também não se encontrou. Mas podem fazer tipo fantasia. Tentem materializar o livro ou a história que a criança leu para ela sentir que aquilo vale a pena. Olha que giro, li isto, agora vou ler aquilo para ver o que é que o meu pai vai fazer ou a minha mãe. Pronto, tentem materializar ou contextualizar aquilo que a criança leu. Basicamente é validar os gostos dos vossos filhos e não tentar impor o hábito da leitura. Mas isso vale para tudo, é a mesma coisa, porque agora eu gosto de futebol, meu filho tem de ler, tem de jogar futebol. Tem de ser natural e tem de ser, porque as pessoas encaram a leitura como uma profissão. Não é uma profissão, é algo, como tu dizes, ler não é um hobby. Ler não é um hobby, sim, é um estilo de vida. É um estilo de vida. Então, há a hora de brincar, há a hora de comer, há a hora de não sei o quê, e há a hora da leitura. Portanto, façam com que isso faça parte do vosso cotidiano. Que a criança não sinta que aquilo é como se fosse uma outra tarefa. Fiz matemática, fiz não sei o quê e agora vou ler. Não. É mais uma coisa para fazer em família. Pronto, estas são as minhas dicas, espero que ajudem. Então, já está. Renata? As coisas acabam. 1, 2, 3, 4. Já viste a Bíblia que ela 7. escreveu? 7 pontos, quando estou mesmo aqui a ouvir essa miúda. Minha vida. Mas pronto, vamos lá. O que eu escrevi aqui? Primeira coisa que eu coloquei. Vocês têm muita coragem da vida. Olha, só tenho muita pena pela menina. Ainda bem que chegaste a parte das minhas dicas, porque a parte da dica da tia Lourdes. Eu chorar. Mas vamos lá. A minha primeira dica definitivamente é contar histórias inventadas. E todas as dicas que eu vou dar aqui, eu estou a falar mesmo por experiência pessoal. Por experiência pessoal. Obviamente que crescer num ambiente que te favoreça nesse aspecto te dá vantagens, né, que nem vale a pena aqui citar. Mas mesmo não tendo, eu perguntei aquela hora quem tinha uma estante de livros em casa, mesmo não tendo essa estante de livros, ou não tendo tanta possibilidade de comprar livros, se tu queres desenvolver ou ajudar alguém a desenvolver, invente histórias. Eu fiz o curso de contação de histórias.
E chegou numa das aulas e a professora, porque ela percebia o meu sotaque, percebeu que eu não era brasileira. E quando eu disse de onde eu vim, ela falou, oh, tu é que deverias estar a nos dar as aulas. Porque a contação de história é uma característica dos povos africanos. E é verdade, porque eu contava muito, eu inventava muita história. Continuo a inventar até hoje, mas pelo menos fiz disso minha profissão. Hoje sou jornalista. Mas inventava muitas histórias. Lá está, uma das vantagens, inclusive, de muita leitura, é a tua imaginação ser muito fértil. Isso te ajuda em todos os aspectos, mas tipo mesmo, todo, até te safares de uma tentativa de estupro, tu consegues só mesmo por causa da imaginação. Parece piada, mas não é. Tá? True story. Então, inventem histórias, criem histórias, contem essas histórias. Se é para criança, melhor ainda, mas também para os vossos amigos. Nós, nas nossas rodas de amigos, temos sempre aquele que fala, né? Que ele conta uma, nós sempre duvidamos daquilo é verdade. Não temos. Tem sempre esse amigo. Depois, quando já meteu uma lambreta, como a Lourdes reclamou, vira o próprio livro em pessoa. Então, isso também estimula. Quem ouve a pessoa contar estimula. Enquanto, e agora falando de adultos que querem estimular crianças ou adolescentes e pré-adolescentes, conversem. Primeiro vocês precisam conversar. Saber quais são os interesses dessa pessoa. Porque às vezes a própria pessoa também não sabe o que é que lhe interessa. Então, vocês precisam explorar juntos. E agora para os papais, para as mamães, não tenham medo dessa conversa. Nós aqui na África chamamos as crianças são respondonas. Não é respondona. É curiosa. Uma criança que fala muito, que quer saber, que está sempre a perguntar e questionar. Uma criança que questiona. Os pais aqui não gostam. Então ele está a ler a história. E o coelhinho pulou. Mas por que ele pulou? Ah, já está muito. Ela está de lá, mas começa a me complicar. Só diz que ele pulou. Tenham paciência, tá? Tenham paciência. Conversem sobre o conteúdo no livro. Tirem as dúvidas das crianças. Então, às vezes você também tem dúvida. É uma realidade, mas nós não somos super-heróis, nós não sabemos tudo. Né? Às vezes tu também tens dúvida. Na dúvida, lhe solta por que será? Não, vamos pensar juntos sobre isso. E você vai ver que até o teu filho de 5 anos vai te ajudar a compreender por que o coelhinho pulou na toca. Porque, como a Lourdes disse muito bem, nós subestimamos muito as crianças e os adolescentes. Porque, né? Os mais velhos já é que têm a sabedoria, mas não temos toda a sabedoria do mundo. Então, precisa haver também respeito pelo interesse do outro. E eu sei, eu já fiz muito isso, eu já critiquei, tipo, autoajuda! Se lê autoajuda! Como é que se orienta? Mas me desculpem, eu sou angolana, disse aqui, nosso psicólogo é mesmo chinelo. Você vai ler livro de autoajuda, estás a perder tempo. O livro de autoajuda que você está a ler é o tempo que deveria estar, sei lá, ler a gramática, aprender qualquer coisa para a tua profissão. Mas hoje eu já não faço isso. Não compro o livro de autoajuda, mas também já não critico quem compre. E converso sobre. Leio. Não compro, mas leio. Por quê? Porque tem lugares onde tu podes ir ler de graça. Então, pode ser um livro que não faz parte, de fato, do teu interesse para ter na tua coleção pessoal, mas isso não impede que tu leias sobre para falar sobre, porque é o interesse de outra pessoa, é o interesse de alguém com quem tu conversas, com quem tu tens assunto. E deixa eu ver. Acho que acabaram. Eu falei que eram 7, né? Já falei mais. Converse com histórias inventadas. As crianças não são respondonas, são curiosas. A leitura precisa ser agradável. Lá está. Nós temos aquelas coisas que são leituras obrigatórias, tipo de escola. Mas, lá, experiência própria outra vez. Se tu transformas a leitura em algo agradável de se fazer, lendo coisas que são do teu interesse,
Quando tu fores ler coisas que te são obrigatórias na escola, já não te vai doer tanto. Acredita mesmo, não vai te doer tanto. Pode ser o assunto mais chato. Inclusive, poucos assuntos vão ser chatos. Quando nós desenvolvemos o hábito de leitura, poucos assuntos. Por isso é que, mas o que eu vou dizer agora não se aplica aos juristas. Muita gente é taxada de tudóloga, mas é só alguém que lê muito, então ela meio que consegue circular sobre vários assuntos. Os juristas não contam. Tá bem? Os juristas sempre mesmo só direito, estudam mesmo só vosso mambo. Só no pitagem, mais Ok? Só no pitagem, mais Só ficam mesmo só no que tais, no que concerne. Tá bem? Exatamente, ilustríssimo, muito obrigada. Mas lá está, corremos o risco de ser taxados. Eu adoro que me chamem de tutor. Não me chamam. Mas eu adoraria muito que me chamassem, porque conseguimos, né, circular sobre diversos assuntos, porque temos diversos interesses. Não precisamos ficar cingidos apenas a um assunto, a uma coisa, e agora é especialista em física quântica, não lê mais nada na vida dele. Você está lhe perguntar como faz troco, não sabe. Porque só sabe falar português, se transportar. Estava aqui, já não estava mais. Isso é lá no IJA, aqui não. Vamos então agora às perguntas. Então, agora Eu sim. queria acrescentar só uma coisa que nós tínhamos Agora feito não. a live que eu tinha feito com a Lourdes e lembrei agora, e é muito interessante. Se tiveres perdido em fazer o diagnóstico do gênero, tu podes ir em uma livraria ou qualquer sítio, segurar um livro e ler as primeiras 5 ou 2 páginas. Lembras dessa dica? Se você achar que aquelas páginas estão a ser interessantes, podes comprar o livro também, vai ajudar imenso. Bom, então, perguntas. Spoilers. Eu vou até ao fim. Perguntas. Alguém tem... Já me chocaram da livraria por causa desse hábito. Eu vi, estou a ver Lê o ali livro até uma o fim. mãozinha. Temos ali. Eu dou algo. Ok. Como é que nós vamos fazer isso? Ele faz a pergunta e já responde, ou vamos acumular perguntas? e Vamos ver respondemos se há uma mais vez? perguntas. Se não houver, pronto, tem mais tempo de antena. Quantas Temos perguntas duas. há? Duas. Duas. Ok, então 3. Ok, agora há Amém. Agora Pronto. três. Então se calhar fazem os 3 e depois Se alguém tiver responde-se tudo de uma mais, vez. porque às vezes também a pergunta vai surgindo, né? Ouviu uma pergunta, ouviu a resposta depois. Diga só o nome, por favor, antes de fazer a pergunta. José Tavares, Ok, conseguem olá. ouvir? Sim, 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 sim. perfeitamente. Uma das, eu não sei se são apresentadoras, disse que é... Não sabe. É de... Agora, uma hora e meia, isso agora É trabalho. A Lourdes, disse que é de pequenino que se torce o pepino. Eu gostaria de saber se sabem a origem dessa palavra, ou desse provérbio, ou se... Eu acho que era só para rimar, mas se conseguirem me ajudar. Eu por acaso não sei a origem da expressão. É uma expressão idiomática, sim, Nem mas eu. não sei a origem. Mas se me souber dizer, eu Então acho que era mesmo só para rimar. Ok. Mas espera, pronto. mas a origem que quer saber Mas se eu, veio eu de posso onde? dizer o que é que significa, mas Sim. a Eu origem também não sei. então Também sei. pronto. Então olha, estamos igual. Tá bom. Pronto. Só Sorry. aqueles Alguém ditados sabe? populares. Alguém sabe Uma qual é a avó origem um da dia expressão falou. já agora? Tá vendo? Eu não falei. Uma avó um dia falou, se popularizou. Está tudo dito. Posso? Sim, sim. Márcio Vaz é o meu nome. Portanto, eu cheguei ligeiramente tarde, não sei se foi dito aqui, mas pronto. Eu, há já algum tempo, né, que eu tenho tentado adquirir o hábito pela leitura. Portanto, eu gostaria de saber se a repetição seria um dos métodos. Ok. Por acaso foi respondido. Edna, queres? Sim. Mostra o papel de novo. Papers! I got papers! Vai lá. Olha, Vai explicar, Lourdes, é porque sério. tem tempo. Lá vem ele. Explicar o o método. cronograma! Tem método. Isso aqui não é brinca, não. Sim, você não- Enquanto tu estavas a serviço, nós somos apresentadoras. Nós trazemos convidadas, sério, para não ter dúvida. Tem dúvida com a apresentadora, mas com convidado não. Mas sim, a resposta é sim, a repetição ajuda bastante e aliada à repetição há toda uma programação. cronograma. Não é de só na leitura. Globo, aqui também há. Ó, Tu podes fazer o teu. Sim. Claro, estava
vontade. E Tem também... um FII. Oi? Tem... Oh, calma. O negócio é comigo. Tem essa Sim, ela que vai tratar de tudo. Ela é influencer literária. Não, mas Precisa ganhar dinheiro. Ela te passa o mambo, não te preocupes, a fatura de chegar. A Renata vai mandar o IBAN. a gente, agora se interromper. E- Não, mas agora a falar sério. Só mais uma coisa também. É preciso saber qual é o teu propósito na leitura. Só queres ler por ler, para passar tempo, ou pretendes adquirir conhecimento deste livro? Se queres ler só para passar tempo, podes esquecer o cronograma, podes esquecer todas as formalidades, ler até te aborreceres. Mas se porventura queres adquirir conhecimento e depois aplicar esse conhecimento ou não, porque é aquilo que a Lourdes ou a Renata disse, você não vai pegar a varinha do Harry Potter e voar por ali. Tens que anotar, sim, aquilo que você aprendeu, de maneiras a acompanhares o teu desenvolvimento. Imagina que daqui a mais 2, 3 anos, tu vais nas tuas anotações, nada, eu li assim tão pouco, e podes acompanhar o teu desenvolvimento. Portanto, livros fazem parte da minha ferramenta de trabalho. Exato. Estou estudando direito. A turma do fundão. Eu falei a turma do Então, fundão. acho que é necessário adquirir, já não digo o hábito, né? Mas o gosto pela leitura. Então, Olha, posso dar uma sugestão? Eu também fui estudante de Direito e eu acho... Sorry. Ah, não é jurista. Não, eu não considero jurista porque... não, né? Eu terminei o curso, mas eu sei o porquê de Ela não fala não no é, que tange. eu não digo no que tange, então não deu para mim. Não, estou a brincar. Não, o pior é eu uso, só que uso bem. Estou a brincar. A pessoa está apaixonadíssima. Não, estou a brincar, não se ofendam, desculpem lá. Não, eu mesmo para quem lê livros técnicos e cursos que exigem muitos manuais, principalmente cursos que exigem manuais que não servem para nada, como os de Direito. Eu não estou a ofender ninguém porque eu estou a dizer que fiz, né? Portanto, eu sei que são muitos livros que depois é para um exame de uma folha bastava ter lido uma página. Assimila melhor a matéria e o conteúdo dos livros técnicos se, entre esses livros, ler outros. Porque a mente assimila melhor se estiver não tão focada na mesma coisa. Tem de haver períodos de distração. Se eu estiver só focada naquela coisa... Jurista que só direito sabe, nem direito sabe. Exatamente isso. Código Civil e Exatamente. leituras Agora, porque simultâneas. processual penal, então agora vou ler um bocadinho de, sei lá, Chimamanda. Outra coisa. Logo a Chimamanda. Não, mas tem de equilibrar, porque só aquilo acho que é mais complicado. Mas isto para qualquer livro técnico. E terá muita dor de cabeça. Convém sempre fazer leituras simultâneas. Após o livro de Direito, uns 15 minutos, né? Falamos da Chimamanda, mas não vamos falar dela. E também valorizar o que é nosso, claro. Tem muitos escritores angolanos na nossa praça que escrevem muito bem. Para quem diz que alguns escritores angolanos não escrevem nada, só escrevem de guerra. Não, alguns não escrevem mesmo. Bem, felizmente, vou ter que concordar, Eu né? Mas vou ficar calada, senão vou mandar para a minha Yeah. terra. Então vou ficar calada. exato, né? Porque A depois literatura tem um lado bom e tem um lado ruim, não é? A literatura Yeah. não é perfeita. Sim, não tem de se gostar de tudo. Isso é muito Exato. subjetivo. Não vale a pena estar a dizer que são bons, são maus. Há para para todos uns. os gostos. Então faz leituras simultâneas. Mas eu acho que... Tem mais uma pergunta, sabe, né? Tem mais Havia. alguém. Quem é Sim, que é? tem o moço de Gucci. Yeah. Gucci. Ah, estou a ver bem. Ele vê bem, ele aí. Sim. Falta alguém? O microfone. Por favor. Ainda está gente a chegar? Tu ouvir bem? Lucas. Sério, Lucas? O Lucas é famoso. Meu Deus. Pode falar, fica à vontade. Leiria Domingos. A minha pergunta Está é... ligado o microfone? Desculpa. Tá? Pode falar um pouquinho mais alto. Leiria Vou Domingos. pedir para levantar. Elias Domingos.
Leiria. Ah, Leiria. Eu sou da União de Leiria. Ok. A minha questão é, não basta fazer leitura, mas como é que posso fazer uma boa interpretação? Boa pergunta. Boa. Olha, eu Quem até, começa? para responder melhor a tua pergunta, Vou tirar mais um papel. olha, eu sou a mulher dos papéis, perdoem-me por isso. A primeira dica que eu daria é fazeres algumas questões sobre aquilo que o livro diz. Realmente, aquela parte do livro cumpre com o que a sinopse diz? Eu concordo com isso que está escrito no livro? Não. Será que a cauda do cavalo está no pescoço? Está por cima da cabeça? Isso é verdade que esse autor escreveu? E também tens que duvidar. Tu não podes só pegar o livro e... Não é livro, tenho que adquirir conhecimento, o autor está certo. Muitas vezes também o autor dá o seu ponto de vista e tu tens o direito de discordar do ponto de vista. Formula hipóteses, diz se realmente o livro está a cumprir com o propósito que você pegou o livro. Bem, um livro que fala sobre as espécies de borboletas cá em Angola. Será que o livro está a falar das espécies de borboleta cá em Angola, apesar do título, a sinopse tão linda, o índice tão bem... Está vendo aquele índice mesmo que fala página X, borboleta de Luanda? Será que é mesmo isso que o livro está a dizer? O que você poderia acrescentar no livro para o livro estar mais... Como é que se diz? Mais gostoso. O adoço. O adoço, para você adoçar o livro. Então, faz pequenas questões e eu acredito que desta forma terás o teu problema resolvido. Esse é o principal caminho para a frustração. Dica pessoal também. Você quando começa a criar possibilidades na história, E também vais-te frustrar. isso também temos que colocar que depende do tipo de livro. Por vezes também, e eu aconselho sempre, anotar aquela parte, porque tem partes de livros que são mesmo muito confusas, que será necessário você reler, de preferência também ler em voz alta, porque muitas vezes quando nós só estamos assim a ler no imaginário, não conseguimos entender, mas se porventura nós lemos como se estivéssemos a ler para outra pessoa, eu acredito que o texto ficará mais claro. E se tiver complicado, podes pegar também a ajuda de um dicionário, dependendo do texto, claro. Ok, mas se me permitem, eu acho que aqui temos de simplificar. O que ele está a perguntar é, eu acabei de ler o livro, como é que eu tenho a certeza de que percebi o livro? Ok? Aquilo que eu li, percebi bem a pergunta? É isto? Tá. Boa. É isso é que ele está a dizer, a interpretação é isso, é eu entendi aquilo que eu li. A resposta é, nós só entendemos aquilo que conseguimos explicar. Portanto, eu só sei que percebi uma coisa quando eu vou conseguir transmitir esse conhecimento a outra pessoa. Ou seja, no que toca aos livros, no que concerne aos livros, nós só vamos conseguir, só sabemos que percebemos, ou seja, que interpretamos bem, quando conseguimos responder quem, como, as bases do jornalismo, quem, como, quando, onde, porquê, em que circunstâncias, ok? Se eu souber explicar as bases, lá está, tudo se reduz à sinopse. Se eu conseguir fazer uma sinopse, um resumo estruturado, não é? Pronto, a alguém, então eu consegui perceber o livro. Porquê? Porque por mais que aquilo, na minha opinião, aquilo que tu disseste está correto, mas aí já estamos a passar para a interpretação subjetiva. E aí já é aquela coisa dos pintores e dos poetas. Eu li, o outro disse, fumou um cigarro pensativo. Ele estava deprimido. Ele estava não sei o quê. E se calhar o homem só estava a fumar um cigarro e estava a pensar na vida. E nós não sabemos. Mas o que nós temos de interpretar é que ele realmente estava a fumar um cigarro. Quem? O poeta. O quê? Um cigarro. É isto, a interpretação. Tudo o resto é subjetivo. Então, a interpretação é isso. Tu sabes que interpretaste bem quando sabes explicar bem. Se tu não souberes reproduzir aquilo que leste, não percebeste. Não precisa ser tintim por tintim. E lá está. Converse. Está bem a importância de conversar, debater sobre o livro. Estou a ouvir uma mão? Quero dar uma opinião acerca
a interpretação. Sim, sim. Tem muito a ver também, às vezes, com os filmes que vimos, não é? Uhum. E eu acho que para interpretar um livro, um filme, depende muito do que nós carregamos. Uhum. E eu, por acaso, estava a ver agora uma série Fronteira, que trata lá do Canadá, e eu tive que pesquisar como é que era o comércio de peles no Canadá naquela altura. As companhias que, na verdade, representavam o Império Britânico no local e tal, para poder perceber a série. É muito como os livros. Se eu estiver a ler um livro sobre borboletas, né? Ou sobre a invasão espanhola na Irlanda, ou seja o que for, ou sobre a Guerra Civil Espanhola, não é? Eu tenho que, se eu quiser entender bem, tenho que ter bases para entender. Se eu ler um livro Francisco Franco, eu tenho que saber primeiro quem é o Franco. Ou um livro, qualquer história, aparece Antônio de Oliveira Salazar. Se eu não perceber quem é o Salazar, em contexto ele entra naquela narrativa, eu não vou perceber o livro. Portanto, o que nós carregamos, o que nós já temos das nossas bases, servem para nós interpretarmos a mensagem que nos é passada. Muito bem. Lá está mais uma vantagem, né? É a bagagem, a bagagem que já temos. Sim. Leva a outra. Você Olha, e vai mais se outra coisa, interessando Lu. pelos diferentes assuntos dessa forma. O livro era sobre romance, mas alguém fez uma menção ao Salazar e você vai de repente estar estudar ditadura portuguesa, olha. Olha, Renata, ele falou algo muito importante. O nosso estado de espírito muitas vezes também influencia na maneira que nós interpretamos um determinado livro. Também temos que ter isso em conta. São as nuances, né? Tem mais alguém? Mais alguém? Ok. Bom, eu acho que eu tenho boa voz, mas vou usar o microfone. Patrícia, a minha questão, eu não sei se vai ser uma pergunta, falou aqui um pouco da subjetividade, mas eu tenho aqui um tema que já leva algum tempo. Em que momento em que eu consigo defender, por exemplo, eu há muito tempo que só leio a página, a capa do livro, a última página, o resumo e eventualmente o prefácio. Hipoteticamente, eu interiorizo que sei a história toda do livro. E consigo contar a história do livro sem ler mais nenhuma página. Que invenção é essa? Quando é que isso acontece? Preguiça de leitura ou eventualmente é qualquer coisa que deve existir a nível do conhecimento? É diferente. Não vou deixar vocês agora rebaixar a categoria do contador de história a isso que ele faz, porque o que ele faz é fraude. Tá? O que tu fazes e tem muita gente que faz isso, que chega, pega o livro, lê e é o resumo da capa, sabe? Que nem é do próprio autor, é aquele resumo do jornalista, que New York Times, tá vendo? Best-seller. Lê aquilo. Por quê? Porque, de fato, aquilo te dá, tipo, o começo, o meio, o fim do livro. Então, você acha que você sabe a história. Mas os plot twists não estão. Mergulhar nos detalhes, no desenrolar daquela história de por que ele estava no ponto A, como é que foi parar no ponto B. Você sabe que ele saiu do ponto A para o ponto B. Mas o que aconteceu no entretanto, pai? Afinal, ele saiu do ponto A, foi no Z. Depois passou no N, no V, no X. De repente ele chegou no B e falou, afinal, mas e aí você perdeu todo um enredo que lá está, poderia até te levar para outros lugares, para outros caminhos, para outros conteúdos, para outros interesses. Então, tu tens preguiça, mas tu não queres passar por burro. Numa conversa rápida de bar, tu estás bem. Tu estás bem. São essas pessoas que leem 500 livros por ano. Sim, as pessoas que leem 500 livros por ano são essas. Tu consegues. Já leu o livro tal, já leu o livro tal. Não leu. Todos os livros ele já leu. E aquelas pessoas são leu os artigos sobre isso. E quando aconteceu isto? Não sabe de nada. Mais uma pergunta. Tá bom. Estamos a terminar. Mas temos de ver as horas. Sim, estamos a terminar. Como começamos um pouco tarde, vamos Ok. desconto. Boa noite, Antônio Manuel. Começa. Boa noite.
Bem, eu acho que o que acabou de falar o parceiro se combina um pouquinho com o que disse o outro anterior, quando dizia que às vezes a interpretação depende muito do que tu carregas a respeito de determinada matéria. Há situações em que, às vezes, discorrer um livro, às vezes as pessoas não terminam porque acabam tendo já uma base que os permite perceber, né, a narrativa até um ponto. E terminar, às vezes, depende muito do resultado que se quer em determinado, com o livro. Por exemplo, olhar para um livro também acaba tendo uma posição de crítica, no sentido de você reformular uma ideia, não é? Se eu não tiver essa intenção de reformular uma ideia e ter apenas, né, o conhecimento relacionado a uma base que eu trago, às vezes não precisa terminar o livro, não é? Seria bom que se terminasse, não que não se terminasse, não é? Mas em muitos casos acontece assim. Eu estou a dizer isso porque também acontece comigo. Exatamente. Mas tu fazes diferente dele. Tu Ok. começas a ler o livro e meio que o livro te é previsível. Exatamente, acontece Ele muito não isso. lê, ele pega, já vai dar sinopse. E Não, também, aí já é na Renata, questão da expectativa, é do género. Eu vou ver o que é que posso esperar deste livro. Frustração. Pois é. Isto também é mais pode do ser mesmo. ressaca literária. Não, também, isso também acontece. Exato, estás meio desgastado Estás já. aborrecido. Precisa Porque isso dar acontece muito, um break. principalmente quando a pessoa está muito batida no mesmo género literário. Não sei se vos acontece. Eu, por exemplo, eu gosto muito de livros policiais. Então é a Agatha Christie, estou sempre ali, tumba. E quando me oferecem livros desse género, eu, depois de ler tantos livros do estilo, eu leio os três primeiros capítulos e, ok, já sei quem matou, foi o mordomo. Não foi, mas eu já sei o que e muitas vezes não termino porque é mais do mesmo. Mas aí é diferente, porque a pessoa não está a ser desafiada. Outra coisa. Aí já é, mas aí pronto, pelo menos admite, e é verdade, é preguiça. Mas experimente ler um bocadinho e abrir, só para ver o que é que acontece entre o ponto A, entre a capa e a contracapa. Entre a capa e a contracapa é um mundo. E pode ser que surja aí um estímulo. A única coisa que eu disse, como coleciono livros, vou ler os livros um dia. De 6 a 8 anos. De 6 a 8 anos. Pelo menos isso nos dá a entender que compras. Não fazes como uns que só vão mesmo na livraria. Só para ler. Não, mas isso é Coisa bom para comprar, comprar, pelo menos. Sim, está ali, está a ter um acervo pessoal. Tem uma coisa sobre a ressaca literária que eu tenho, tipo, todos os livros do Sidney Sheldon. Não, todos não, inclusive deixar aqui um recado. O Celso, devolve-se o meu livro, já? Só está a faltar o livro que eu te emprestei. Yeah. E quando eu estou numa ressaca literária, eu sempre pego um livro do Sidney. Então, tipo, já sei como é que a história começa, como é que termina. Não interessa. Me dá uma lufada de ar fresco por causa da forma como ele escreve. Então, lá está a importância de nós conhecermos os nossos interesses, porque às vezes não é só o estilo, também é como o autor escreve sobre aquilo. Isso também é muito interessante de se perceber, né? A linguagem que se usa, a forma de falar sobre determinado assunto, porque o assunto é um, mas tu tens 5 autores que escrevem sobre aquele assunto, mas só um deles tu consegues de fato ler e não apenas ler assim. Só uma questãozinha, falou agora a questão de ler um livro várias vezes e ser excitante. Desculpa, eu lembrei-me de um livro, Quem Comeu o Meu Queijo, deve ser esse o título. É um livro relacionado a lideranças. É um livro de autoajuda. Eu já passei por ele mais de 3 vezes e sempre que fosse passar parecia que fosse a primeira. Então também tem isso. Isso também tem a ver com o estado de espírito. Era isso. Tem a ver com o estado de também espírito. tinha... Não, é pequeno. Quem é que falou que você vai querer? Eu da sinopse, né? Ele sabe. Olha, tu tens cara que é daqueles que
Eu não sei, como é que você chegou nesse ponto? Tu começaste com, porque eu tenho um amigo que começou assim, a procurar versões de bolso. Tipo, tu tens um livro, 500 páginas, uma história mesmo, 500 páginas, isso é muito. Vou esperar a versão do bolso. Mas isso é que é a bom. versão resumida. Já é algo. Será que você fez esse caminho de ir pelas versões de bolso? Só ler um resumo, tá? De repente só sinopse já tá bom. Li o título, já sei a história. Você tem um superpoder! Bem, gente, está muito bom, mas nós temos quase, estamos mesmo já na reta final, mas como apontou uma coisa bastante pertinente, os livros são como os filmes. Nós, quando gostamos muito de filmes, nós vemos de novo. Por que não reler os livros? Eu até recomendo, porque nós, quando lemos os livros com idades diferentes, com vivências diferentes, nós assimilamos coisas diferentes. Eu, cada vez que releio um livro, parece que tenho informação que não... A primeira vez não foi. Portanto, é sempre bom, porque é exatamente aquilo que Márcio que disse, Márcio Bastos disse. Alguém ali ao fundo falou, exato, das experiências. Foi Paiva, Márcio Paiva. Não, Márcio Bastos. Sei lá, desculpem, não fixei. Pronto, alguém falou das vivências serem importantes, e é mesmo, porque fazem com que nós vejamos as coisas com perspectivas diferentes. Portanto, eu aconselho que revisitem os livros de X em X tempos. Anos é bom. Anos é bom. Porque aí já casaram, já se divorciaram. Não, de 6 a 8 anos. Aí já tiveram filhos, pronto, vão vendo as coisas de maneira diferente. E é isto, minha gente. Espero que tenham gostado. Muito obrigada. Estou muito... Deixa só dizer, quem chegou tarde, não estou a falar para vocês mais velhos, estou a falar mesmo para ela. Desculpa, como é que é o teu nome? A criança. Você que é criança, bebê? Maria Luísa? Maria Luísa, o programa ele vai estar no YouTube na terça-feira, então tu vais de fato poder ouvir as coisas que interessam e não essa conversa fiada que os teus progenitores fizeram questão de te proporcionar. Então as dicas de fato sobre como cultivar os hábitos de leitura, quais são os benefícios e tudo, tu vais poder ver na terça-feira no YouTube. A Etna fez aqui um trabalho maravilhoso. Trouxe caderno. Você vê o quão séria a coisa é. Trouxe estojo. Dá só o teu estojo. Tem que mostrar. Trouxe estojo que tem caneta de várias cores e marcador. Estás a ver a responsabilidade, né? Então, deu mesmo dicas muito boas, que vão ajudar. Então, não te preocupes, está tudo gravado. Está gravado, né? Eu estava a ouvir aí um barulho. Funcionou, deu tudo, né? Gente, agradecer, muito obrigada. Eu espero que tenham gostado da estreia. Foi o resultado de semanas e semanas de trabalho. Agradecer a toda a gente, produção, que esteve aqui todos os dias. Ali, o meu cunhado, ele não gosta destas coisas, mas eu tenho de dizer que me mimou e materializou o nosso sonho. Ali, responsável pelos senhores que andaram aqui a montar e desmontar. Agradecer a toda a gente que materializou o nosso sonho. Agradecer a todos os que direta e indiretamente apoiaram. Agradecer ao Tiago, que não me despediu, mesmo eu tendo me transformado num Godzilla aqui, a louca do Rivotril, todos os dias ele não me considerou inimputável. Então, muito obrigada, estou muito feliz, espero que tenham gostado. Voltem sempre, por favor. Todas as semanas temos um tema novo, falamos sobre coisas diferentes, assim, pai, já acabou já. Também 1000 e quantos há? Não é sim, adeus para uns e olá para outros, né? Uau! Não é bem-vindo. Dalman, pelo visto, está aqui desde o começo, que eu só ouço Dalman desde que começar o programa. Etna, muito obrigada. Muito obrigada Extremamente a todos. necessária. Sigam a página Alô Sapo, ou se tiverem alguma dúvida, Etna é Kissi. Dicas e mais dicas. E leiam muito, por favor. Vou roubar a tua dica.
a gente lê-se por aí. Não, a gente se lê por aí. É porque assim é mais correto.